jour, il ne cesse de nous respecter. naosangisa bango nyonso mpo tokumisa nzambe mbala moko nakena papa Mbuta, un papa spécial effacé qui m'accompagne partout. Ya yoki ba matea nanga ba forme tout pour partout nokena kenaye. Na pesi merci na maman Eli. Est-ce que maman Eli azao? Maman enda lesi biso na ba condition ya bien. Je n'ai jamais été flatteur. Défaut moko mwasi nanga ipsanga flataka ngana koka flatete papa. So na sepene lokote na oyepsoka na sepeli nanga te. So pe na sepeli nde na oloba na sepeli na motema nanga na sepeli. Merci maman Eli. Merci maman Naomi. Pona musala malamu osala pona biso. Merci na papa George. Wazotika mutuka po ko pesa biso lift. Alléluia. So 500 maboko nyonso pesa pe ba serviteur nyonso awambote pasteur Trésor. Na yo moko pe mibetela maboko kambala moko. Ingénieur Edenga, s'il vous plaît. Nous allons récapituler épée pendant quelques minutes. Normal. Toko récapituler semaine abisondenge lekaki. Vamos recapitular a nossa semana. Na début de semaine, na lobelaki sur les actes prophétiques ou les grands thèmes nanga. Durante a semana falamos sobre os atos proféticos. Tolobelaki ba acte prophétique ezali o isalamaka epa ya prophète. Dissemos que ato profético é o que acontece por profeta. Yango wana ezaba acte de foi epa na biso église. E é o ato que é feito. Que Dieu te bénisse mon interprète. Ça va? Sois avec moi. Avec qui mi papa? Alors, acte de foi, tout le monde peut faire. É ato que é feito a todo mundo. Acte de foi, tout le monde qui a posé acte de foi, tout le monde qui belé na bat poser acte de foi. Nós vimos atos de fé e muitos fizeram atos de fé. Tolobela qui que acte de foi, acte prophétique, c'est aussi un langage de Dieu. E dissemos que os atos proféticos são uma linguagem de Deus. Totalisaki que chaque prophète a un champ d'action, mais le prophète vit dans deux mondes. Il est dans le monde spirituel et dans le monde physique. Vimos que cada profeta tem a sua unção e ele tem dois mundos, o físico e o espiritual. Et puis tu as qui le son de la trompette, c'est le son de la trompette qui a défini ou qui définit la maturité d'une église. E dissemos também sobre o som da trombeta que define a maturidade de uma igreja. Le journal vendredi na qui sur l'autel d'Élie. Falamos sobre o altar de Eli. Na kati hôtel d'Élie, Nathalie Sakibiso que hôtel d'Élie ezali acte prophétique. Il a premièrement réparé l'autel qui est abîmé. Porque vimos que o altar de Eli é ato profético. Ele primeiro reparou o altar. Deuxièmement, aibaki na invité les trois patriarches. E depois ele convidou os patriarcas. Abengaki Abraham, chamou Abraão, abengi Isaac, chamou Isaac, aeko benga Jacob. E também chamou Jacó. Tolobelaki Abraham, pourquoi? Parce que Abraham symbolise le sacrificateur. Falamos de Abraão porque ele simboliza o sacerdote. Isaac représente l'offrande. Isaac representa a fonte. Obongo tolobaki Jacob représente l'autel. E Jacó representa o altar. L'affaire de l'autel, c'est une affaire générationnelle. Falamos que a oferta do altar é geracional. Na Jourdain, c'est Josué qui a bâti l'autel. E nós vimos que Josué edificou um altar. C'est Élisée qui amène le bois dans le Jourdain. E é Eliseu que levou até Jordão. Obongo Jean-Baptiste a mis offrande na Jourdain lokola Jésus a dit voici l'agneau. E
Vimos que João Batista levou as ofertas no Jordão quando Jesus foi apresentado como Yenda cordeiro. zalaki na réponse ya kopesa Isaac kolobake atuna tata na ye wapi agneau. C'est Jean-Baptiste qui a répondu à Isaac, voici l'agneau. Então vimos que a resposta que João Batista deu quando Isaac perguntou ao Et seu puis pai tu as onde está o cordeiro. biso que c'est Dieu qui est venu maintenant avec le feu pour confirmer que l'autel était bien bâti. Le Saint-Esprit est descendu sur les portes de Jésus en forme de la colombe. Or, la colombe représente le Saint-Esprit qui représente le feu. E vimos que é Deus que estava lá porque Ele mandou o Santo Espírito com uma coluna de fogo. Et le vendredi, maman avait parlé sur l'acte prophétique d'Abraham qui était le fait de quitter la maison de son père. E sexta-feira a mamãe falou sobre o ato profético de Abraão. Que je rends un vibrant hommage et que je dis ce matin, c'est la personne que Dieu m'a donnée, Yamala mon vie, c'est la femme Maman Nora. Elle peut se lever, nous acclamons le Seigneur. E eu digo na manhã de Deus que a boa pessoa que Deus me deu é a minha mulher, a mamãe Nora. Amen. C'est la femme de ma vie. É a mulher da minha vida. Merci na maman Adia, que le Seigneur vous bénisse. Obrigado, mamãe Adia, que o Senhor te abençoe. Alors, Agora, aujourd'hui, hoje, je vais clôturer avec un acte prophétique qu'on appelle la foi. Il y a sa voisin, la foi. eu vou encerrar com um ato profético chamado a fé. Diga ao vizinho a fé. Je voulais vraiment que tu prennes une leçon. Je vais parler de la foi dans une profondeur. Parfois, tu l'as déjà écouté, mais je vais essayer. Yakolobelango moi bien les sous. Eu quero que você tome esta lição porque eu vou falar da fé numa profundeza. Você já ouve, mas eu vou Pourquoi falar je melhor dis que ainda. parmi les actes prophétiques, il y a la foi? Por que eu digo que entre os atos proféticos há a fé? Je voulais définir qu'est-ce qu'est la foi. Eu vou definir o que é a fé. Premièrement, la foi Primeiramente, a fé est un don de Dieu. é dom de Deus. La foi est un don de Dieu. A fé é dom de Deus. Alléluia. La foi, c'est quoi? A fé o que é? C'est un don de Dieu. Notez ceci, il n'existe aucune vie en dehors de la foi. Não existe nenhuma vida fora da fé. Il n'existe aucune vie en dehors de la foi. Não existe nenhuma vida fora da fé. La foi est un régime obligatoire pour accéder au surnaturel. A fé é algo obrigatório para aceder ao sobrenatural. Batu nyonso mona bakota na surnaturel. Todos que entraram no Clé à sobrenatural, surnaturel, ça s'appelle la foi. quem entra no sobrenatural é chamado Même de de na fé. zote ya awa. Mesmo vocês Nde vendo na aqui, tamboli na mission. mesmo Ezaka na batu ya foi nde bako témoigner passage na ngai parce que na yebi nzambe na tamboli na ye. do jeito que eu passei aqui, só as pessoas de fé podem testemunhar porque eu sei o Deus que andou comigo. Et puis likolo awa nazosalela l'onction pe la couverture spirituelle ya papa Miezi. E aqui estamos sobre a unção e a cobertura espiritual do Papa Miezi. L'année passée nayaki awa na mboka oyo. O ano passado eu estive aqui, Leki na mwana na ngai, mwana grand frère na ngai, o filho do meu irmão mais velho na mwana moko ya église. Mwana moko ya église. é filho da igreja. Nayebisaki bango boye. Eu lhes disse assim, Mutu na côté na ye. cada do seu lado. Papa Mbuta yebi témoignage oyo. O Papa Nga na soube- kozonga Angola te soki bino mibale bo voyager te. Eu lhes disse, eu não vou voltar em Angola se vocês não viajarem. Oyo ya liboso mwana na nga na nzoto O primeiro, o meu filho, ake Paris na bana nyonso visa ndenge bimi ao comprendre te 2 semaines avant nga na ya. ele foi a Paris com os seus filhos todos e ele nem entendeu. Oyo mwana ya molimo a voyager vendredi o biso tozolonga matadi. Ye a voyager vendredi. Biso tolongwe matadi tokoti na noki. Na okota na noki natala message na ye papa na minitio na atterri na aéroport ya Paris. E o segundo, meu filho espiritual, antes de nós sair de matar, Ils avaient la foi. ele foi. Bazalaki na foi. Eu tinha J'ai fé. libéré l'onction. Eu liberei a Et unção. Dieu a écouté que nga avant na zonga il faut bamba kende nzamba sali exactement avant nga na niata mabelangola bango mibale bakei. E Deus fez exatamente antes de eu chegar, eles Maman, foram. il n'existe aucune vie en dehors de la foi. Não existe nenhuma vida fora da fé. Dieu est esprit. Deus é espírito. Il collabore avec les gens qui ont la foi. E ele colabora com as pessoas que têm a fé.
Sachez ceci. Quand on déclare des choses et que parfois les autres sont distraits, il y a une seule personne ce matin, où vous allez connecter, qui montera avec moi, qui sera le bénéficiaire de tout mon parcours dans l'église. Quando declaramos coisas, outros estão distraídos, mas alguém conectado pela fé beneficiará Et dessas à coisas. chaque fois, E de cada vez Moussala Nzambe a libéré, il y a une vie à travers une déclaration. que servo de Deus libera a uma vida por meio da declaração. Écoutez mes frères, ezana ba bénédiction, ba prophétie, ba promesse, ils ont suspendu en l'air. Há bênçãos e promessas nas promessas suspendidas Qui no ar, n'attendent que la foi. que esperam pela Le fé. jour où tu vas développer la foi, O dia em que desenvolveres a les fé, choses suspendues as coisas suspensas descendront. vão descer. Ndo mona bato mususu eza komilakisa te atelemi bao déclarer maloba aye kobwaka na etumbelo eza komilakisa te eza principe spirituel. Toute parole déclarée, si tu crois que cela t'appartient, il faut ya ko ratifier. Moto ayaka kotia offrande eza lokola j'accepte cette parole na ratifier yango. Por isso você vê outros vêm selar, não é querer aparecer, mas eles vêm ratificar a palavra que foi dada sobre eles. Et tu verras cette parole devient ta parole. E você verá que esta palavra se tornará a tua Tika palavra. tongo ya lelo ezala pona famille moko. Deixa que amanhã Deus seja para Nalobi uma tongo ya família. lelo ezala pona famille moko. Deixa que amanhã Deus seja para uma Vous família. n'êtes pas devant un homme ordinaire, vous êtes devant un homme surnaturel. Je dis, ce matin, eza tongo ya moto moko. Você sentou de uma forma ordinária, mas essa manhã é sobrenatural e é a tua manhã. Prenez ceci comme définition. Tomem isso como definição. La foi est une attitude A fé é uma atitude par laquelle l'être humain met toute sa confiance en Dieu pour obtenir le salut. pela qual o ser humano coloca toda a sua confiança em Deus para obter algo. Deuxième, la foi Segundo, a fé est la clé idéale et passe partout pour accéder au miracle. é a chave ideal e passaporte para aceder ao milagre. Troisième, la foi Terceiro, a fé est un remède de toute maladie spirituelle transmissible. é remédio de toda doença espiritual transmissível. Et ça n'a pas maladie spirituelle, mais ça dangereuse parce que ça transmissible. Há pessoas que têm doenças espirituais perigosas porque é Première transmissível. maladie spirituelle transmissible, A primeira doença espiritual le transmissível, sommeil pendant la prédication. o sono durante a pregação. C'est une maladie spirituelle É uma doença espiritual Voilà pourquoi soko fandi na mutu alalaka mingi kabwana na ekofanda resuna ete. C'est une Quando maladie. você sentou com alguém que dorme muito, separa-te dele. Akofanda na Facebook tongo tibutu aolala te. Ele pode ficar no Facebook de manhã Mais até tant a noite, maté não dorme. bandi ya bandi Mas konima. quando a pregação começar, ele C'est une só maladie fracassa. spirituelle É uma doença espiritual transmissível. siko tala voisin c'est na boyi makamba transmission na ya. Agora olhe para o vizinho e diga: eu nego esse tipo de transmissão. Siko foi ebikisaka batu na ba maladie transmissible wa. Então, afastar as pessoas das doenças transmissíveis. Quelqu'un me comprend? Será que alguém me compreende? Quatrième dimension, il y a définition à foi. La foi est une monnaie universelle consommable partout dans le monde ayant le même taux. A fé é uma moeda universal que é utilizada em todo o mundo. Foi. A fé Et une monnaie é uma moeda universelle. universal Il y a dans le monde nyonso, que é usada em todo o mundo mais ça rappelle na tomoko kaka. e só tem Tokaka moko. uma única taxa. Tomoko. Uma Omoni única ndenge taxa. naza awa. Do jeito que eu estou aqui, Natikalaki na mwa billet ya $20 na $10. Banda na ye awa moye nasalela ngo. eu Pona tenho nini? dinheiro de $20 e $10, mas não tenho Angola como boliaka usar. ba petite coupure te faux ou faux. C'est ça non? Donc mbongo nanga na ye nango Então, moye dinheiro sala que eu musala. trouxe, não tenho como usar. Soko bimina kwanza okenda ngo na États-Unis okosomba Se você ir com Kwanza nos Pona Estados Unidos, nini? vais comprar, na États-Unis, porque nos Estados Unidos, mais la foi mas a fé eza mbongo é dinheiro universel universal. oyo na mboka nyonso kokoma. Que em todo o Só país que usar você na chegar, foi. se você tiver a fé, Okosomba, vais comprar, okolia, vais comer, okovivre, vais viver oza na problème ya to te. e você não terá problema. Parce que nzambe ozotie la foi aza même nzambe na mokili mobi. Porque o Deus em quem você coloca a fé é o mesmo em todo o mundo. Je bénis quelqu'un.
Será que eu falo a alguém? Hébreux chapitre 10, verset 37 à 39. Hebreus capítulo 10. Hébreux chapitre 11, verset 6. Et enfin, Hébreux chapitre 12, verset 2. Tokendena boye na kotsena sisa ba matière hein. Ermoro bosana kozana kichwana. Amen. Tokendena boye. Hébreux chapitre 10, verset 37, tina verset 39, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Eu leio a palavra em nome de Jesus. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour s'égarer, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pois, aquele que vem. Hébreux 12, 2. Ayant le regard sur Jésus, le chef et consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui était réservée, a souffert de la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Parole du Seigneur. Amém. Est-ce que il faut attendre kaka? Tobetele sumabo makasi. Tofandi yaya. Tofandi yaya. Alléluia. Alléluia. Yebsa voisin la foi. Diga ao vizinho a fé. Zala nangaloba la foi. Diga a fé. Est une nourriture. On est la dernière définition. La foi est une nourriture de Dieu. A fé é alimento de Deus. La foi est une quoi? A fé é o quê? Nourriture. Alimento. Dans Hébreux chapitre 10, Bible le dit, mon juste vivra par la foi. Em Hebreus capítulo 10, a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Système otozo vivre nango mikolo oyo. O sistema que Sans la vivemos foi, nesses c'est dias, impossible. sem a fé é impossível. Mon frère, mutorotik lonzela o reni azate. Ninguém vai te deixar Même ba reinar, membre meu de irmão. famille na yo, ba kotelemela yo. Mesmo os membros da tua família se levantaram Même contra l'église, ti. ah, soko bandika ba témoignage nzamba pesinga jipasika. Nzamba balisinga, mwana nanga ke États-Unis yaya, même ba moto o bato bandoko peso échanger. Mesmo na igreja, se você testemunhar que você viajou e Le conseguiste cœur alguma de coisa, l'homme algum est comprimento de multa. tortué. O coração do homem é Oyaka torturado. po vivre po na batute, oya po vivre po na nzambe. Você não veio viver para os homens, mas veio Yaya viver biso para ba Deus. osoto vivra po na batu mesi bakunda ngai. Se nós vivêssemos para os homens, Bato já mukili teríamos bayokela batu mawate. morrido. Não se tem Bato pena mukili de batala ninguém. ka etana yote. Não se olha Monde para os o olhos de eza alguém. monde ya ba o ba bengama ba violent. Este mundo Bible é dit daqueles depuis le chamados temps de violentos. Jean-Baptiste A Bíblia diz que jusqu'à desde o nos tempo de jours, João Batista, le até agora, royaume est forcé. O reino Et dos ce céus sont é des forçado. violents qui s'en emparent. E são os Na côté ya violentos mama que tomam. violente moko na tongo lelo. Eu vim pregar uma Moto mama akotikolo violenta na couloir manhã yo de bonga azate. Ninguém vai te deixar espaço Zwa para kondima na yo sala violence. Toma Même também ata makambo essa esimba te lelo yebisa bango na ya kondima na ndimela nzamba miezi. Mesmo que não dá espaço, diga que eu creio no Deus do Miese. La foi est une nourriture, maman. A Nzamba fé é liaka alimento, koli- maman. Nzamba liaka kondima. Deus come a fé. Nzamba liaka kolela te. Deus não come o Yoza choro. gi malela, tika ki gi malela. Você Na makama que chora, nzambe chora, gi malela, deixa nzamba de yanola chorar. kayete. O choroso, Deus não lhe responde. O Nzamba queixoso, koyokelo makate po Deus não vai zolela. ter pena de ti porque você está se queixando. On église ba oyokela ngama na kufeli mobali ya ba kufela mibali na Bible prophète ya apia biloko nyonso zaka nango abitala o tikali nango pianga na dame ngaso na lie ekobota wana eza likamba foi yozolo ba yokela ngama na veuve makamba ba veuve zate. Aqui não há nada de ser viúva. Utilisez foi. Utiliza a fé.
Oza veuve, mais oza na foi. Mas você é uma viúva, tem Mais oui, que ter tu fé. as oza na moko ba bengue défenseur ba veuve. Você tem que é o defensor Il das faut oza na viúvas. foi pour que miracle moko ezala possible na vie na yo. Você tem que ter a fé para que milagre seja possível na tua vida. Mondo bayokela bato mawa te. Nesse mundo não se tem pena de ninguém. Eza monde ya loba bayoka yo. É um mundo de fala para te ouvirem. Nzamba linga bato balobaka. Deus gosta de quem fala. Nzamba linga bato bandimaka ye. Deus gosta de quem crê nele. Soko zondima eloko moko esalama lelo pe Se kosalama. você crê que algo vai acontecer, hoje vai acontecer. Soki oza na kondima otikaki ona ndako ozela soki mafuta emati bongo kondima no ya mitali yo ngai kondima na ngai eza ici et maintenant. Dieu peut changer l'histoire d'une famille ici et maintenant. Oh, ako changer situation ya maladie na wana nazoloba ici et Ele vai maintenant. mudar a situação da tua família aqui Yo e zondima te agora. nga na ondima la place na oke lelo eza mokolo nzambe azo changer histoire ya vie na yo ici et maintenant. Aqui e agora. Nzambe aza nzambe alobi te aza nzambe lelo. Não é um Deus de ontem, é um Deus de hoje. Nzambe asalaka lelo. Dieu Ele est dans le opera présent. hoje. É Deus está no presente. Rappelle-moi, réveille mon Lembra-me. mémoire. Oza mwana nzambe kodutaka te. Você é um filho de Deus, não duvida. Ce monde est créé des choses invisibles. Ele criou coisas que estavam no invisível. Soto mona mukili oh parce que hier il y avait un Dieu qui avait déclaré Nós vemos esse mundo porque dia Deus declarou la foi. a fé Eza nourriture. é um alimento. Bible lobi boye. A Bíblia diz Or assim: sans la foi, il est impossible de lui être agréé. Yozo kanisa ke bon ndena okende boye nazwa kondima na na tse papa maman você papa vê ko que está sendo décevoir minha yo. fé no pai, mãe. Papa maman ko Papa, décevoir maman. yo. Vão te decepcionar. Ako décevoir yo. Vão te decepcionar. Lobi mwana nga moko memi biso aza élevé na mboka na biso. Filho que é levado do nosso país levou-nos. Banda na ye awa premier mutuka na koti o nga moko na bi 1 na koyoka soni te na tuni papa. O kombo nango nini? É o primeiro carro que eu subi e vi, não vou ter vergonha. Vou perguntar qual é o Moyebe loka nome. yepsinga na mwasi nanga kimi libala mwasi nanga gangi abi na Disse ba a minha condition mulher, nyonso quando oyo. no casamento, disse, com essas condições todas. Mwasi wana aomona ba condition te Aquela parce que mulher não vê azangi condições. foi. Porque não tem Mwasi fé. mobala obeta lisolo abitala vie nanga c'est un directeur Ele conversava sobre a sua vida. ao É travailler na diretor, 4 diretor. provinces. 4 Amboka na províncias aqui neste país. 4. Na fandi na bi non. Eu sentei e disse Dieu l'a não. élevé. Et puis c'est un métier. Mais Et moi, on ça est dit qu'il isso. métier accueilli parce qu'il a manqué la foi. Yaya. Ela foi Il porque lhe faut faltou a fé. développer la foi. Mano, você tem que desenvolver Si a tu fé. développes la foi, Se você desenvolver a tu fé, seras agréable à Dieu. você será agradável a Deus. Dans le bien agréable au pasteur, Eu disse agradável ao pastor. agréable à maman et boya kane chaque fois. Nous allons Eu dans disse l'église. agradável a esta mamã que você anda com ele Agréable todos à os dias. papa wana yembaka. Agradável aquele Yo papai que ya canta. oyelaka mutu te na église, oyelaka Você nzambe. não vem para ninguém na igreja, você vem para Deus. Foi na yo elongwa na makolo ya mutu, elongwa na mapeka ya mutu, elongwa na makanisi ya mutu. Onoko ake poto akobenda nga. Saison oyo toza makambo noko abenda yo eza te. Le royaume appartient aux violents. Ayez la foi. Oh Nzamba sale pas noko. C'est même Dieu qui a opéré dans la vie de ton oncle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chaque fois tu vois Dieu opérer dans la vie de quelqu'un, engelo banakati ya dépôt ya Nzambe, ba sorte un miracle oyo ezali. Oh natombo le boko na sambeli. Oyo yo mona esepelisa motema na yo. Semaine oyo eya na vie na yo. Esta semana venha sobre a tua vida. Eloko nyonso mona na vie esepelisa motema na yo. Natombo le boko na sambeli. Lokola Nzambe nda apesa ngo moto eya pe na vie na yo. Que venha na tua vida. Soko lobi amen koleka voisin eya na ndako na yo. Mais o que Oyo sepela ngo na vie eza na dépôt ya Nzambe. você se alegou com ele. Yebisa voisin eza na dépôt ya Nzambe. Você está no depósito de Deus. Ezali. Está. Soko moni mutu abali. Se você vê alguém Seke mabale eza nano. Soko moni mutu aboti. Bana baza nano. Soko moni mituka ezosombama. Seke mituka eza nano. So bato bazozwa bavisa. Seke Nzambe aza na kapasite ya kosopa bavisa na église oyo. Bao batiaki bademanda bavisa na tombo loboko na sambeli. Avant semaine oyo esila. Yamba coup de téléphone epai na yo. receba a chamada do visto. Amen yango ezoya awa te. Nalobi soko ozondima yamba coup de téléphone. Eu digo, se você crê,
Ah, on a matin à niveau prophétique. Na matin à niveau prophétique. Na lobi semaine oyo. Avant to comme samedi. Ambassade moko benga yo. Ambassade moko benga yo. Yo zana problème à libala na décréter pe na déclarer. To konsili sa semaine oyo te. Et il y en a où t'as de gauche. Et il y en a où t'as de droite. Et il y en a où t'as nasima. Et il y en a où t'as liboso. Et il y en a ndako na yo. Na zomo na lipambo limoko tomboli makolo. Et bandiko kota na ndako papa moko. Na zoyo ka sola témoignage. T'as la fin na yezoko ma témoignage. Na ola ba makambo semaine wana te na zo bande to banda lendi awa. Mon Dieu. Tala nani moko azoleka dimanche ya ko témoigner. Veja alguém a passar aqui domingo testemunhar. Está vindo. Yaya yo zobela soko yoka na Bible nzamba bikisa muta 38 ans. Você está doente e você ouviu na Bíblia que Deus curou alguém Bongo de 38 problème na anos. yo nini eleki nzambe o nzamba osala te. O que é que pode ultrapassar que Deus não pode fazer? Muto azote ya bino O que vos prega na tambola avion likolo avion pona bika. de aviões em aviões para ser curado. Empoisonné 2 fois. Envenenado 2 vezes. Afrique d'ici des zongi Singapour fa ba kata lokolo. A África do Sul me fez voltar porque tinham que E amputar bande ko este sala pé. te. E ndo sala te. Não estava a Na operar. sala na beki 2 ans. Eu andei de muletas por 2 anos. 2020 à 2022. 2020 a 2022. Mais yoka. Mas ouça, Na sala na église moko. eu tinha uma igreja. Mais nzamba permettre na zana beki. Mas Deus me permitiu Na estar de muletas. fongola la plus grande paroisse ya communauté na biso na beki. Eu abri a maior igreja da nossa comunidade Mostra de na mãe. muletas. A minha mulher está Lelo aí. na zana 3 paroisses ya minene. Hoje são 3 grandes igrejas. Muto aza makolo mibale 10 ans na fongola église ka moko. Quem tem os 2 pés em 10 Mais na anos tem uma komi na igreja. beki na Mas eu fongoli com as 2e muletas, église. abri Na fongoli igreja. 3e église. Abri a Ya terceira ya igreja. lande loko na ngai biso pe kangango. Por isso eu vou dizer Na algo retenha. dictionnaire ya nzambe le mot impossible existe No kate. dicionário de Deus a palavra impossível não existe. Ozana foi makasi te nalobi le Você não mot dá como impossible resposta. existe kate. A palavra impossível não existe. Kaka ndenge ozondima wana. Como você Oyo está nyonso bato balobaki eza impossible. tudo que disseram que Na é tombo impossível, loboko na sambeli. eu elevo a minha A mão partir de ya ouro. tongo ya lelo. A partir da manhã Ekoma de hoje, possible mpo na vie na yo. se torne possível na tua Même vida. makambo yo moko ndimaka te. Na sambeli avant semaine oyo esila. Oyo ndimaka te wana esaccomplir na vie na yo. Que se cumpra na tua Nzambe vida. azwaka bato ya soni. Deus toma as Nzambe palavras alingaka bato da baloba esili mpo na yo. Até ele gosta que Nzambe Deus alingaka toma bato yo moko mpo mona kwa nakomi na suka. Você mesmo disse Yaya que é ntango capaz. mindele balobi ekosimba te. Mano, quando disseram que Nalala na ndako nabeki nga moko. Natelema na obima na salon. Bana bazoganga papa. Otamboli sambeki. Nayebisi bango nzamba lola. Ayokeli nga mawa. Banda mokolo wana. Ti lelo nasimba lisu beki wana te. Na tombo loboko na sambeli. Place minganga basuki nzamba lola telema. onde disseram que você terminou com Deus. Place minganga basuki nzamba lola telema. Os médicos terminaram com Na Deus. prophétiser na vie ya mama Adia. Avant tosilisa 8e mois. Le Dieu de miezi ya telema. Que Deus do mês e não Na sakoli na vie na yo ma sœur. Avant tosilisa semaine oyo. Que le Dieu des choses possibles a telema na vie na yo. coisas possíveis levantem na tua vida. Place mayele na ngai sukaki. Onde a minha inteligência terminou, J'avais la foi. eu tinha fé. Minganga lobi esuli esuki Os awa. médicos disseram que Ngana não esi aqui. bango j'ai un Dieu. Eu disse, eu tenho Deus. Où le mot impossible n'est jamais conjugué dans sa bouche. Onde o modo impossível, a palavra Tala impossível na não oyebso pode fazer nzambe na sua a boca. transféraka dossier te. Eu digo, Deus não transfere o dossiê. Fanda yaya. Senta. Eza na kamoko te kota na bureau ya nzambe. Nzambe agrate mutu alobi ka oyo. Não há dossiê que entrou no gabinete de Deus e ele disse, este caso, Il faut nakende nango epai ya Satan. Ezalaka te. eu tenho que ir a outro lugar. Não, não La existe. Bible dit ceci. A Bíblia diz assim. Sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Kombo na ye yaka monene O seu nome é grandioso pona bokokisi ya bilaka na ye. para o cumprimento destas promessas. Nzambe aza nzambe Deus é um Deus po soki alaki que
que ele se te prometer, akokisaka yango. vai cumprir. Nzamba mobali note. Ele não é o teu marido. Oyebi pona nini? Sabes porquê? Nzamba lakaka mutu eloko esi asaleli. Ele promete algo que já cumpriu. Nzamba lakaka mutu eloko esi asaleli. Ele promete algo Soko que moni já nzamba cumpriu. lakio. Se você vê C'est que na monde ya milimo esi ba clôturer pour na vie na yo. já fez na tua vida. My God. Mano, My God. mano. Na moni ange azokota na ndaku ya Marie. Eu vejo o anjo entrar na casa de Maria. Aye pas Marie. Veio a Maria. Bible na biso français lobi ayebi sali Marie. A Bíblia em francês diz que saudou Obongo Maria. magazo loba salutation modelo ya ndenge nini. E Maria estava dizendo que Ya ya. tipo de saudação Na é esta? kote lango ba recherche. Mano, eu entrei em Na ke kotanga procuras. kingdoms. Kingdoms, Bible kingdoms. Fui procurar o King James. Na ke tanga kingdoms, lobango kaka bongo. King James. A Kingdoms. Bíblia King James. Na ke tanga ngo Bible lobi boye. Eu fui ler a Eloko Bíblia liboso assim. Marie tanga moni ange. A primeira coisa Maria Ange quando viu ayebisa ete ke sali. o anjo não disse Ange saudação. ayebisa ye congratulation. Félicitations. O anjo lhe disse Yango felicitações. ekamusa Marie. O Abi anjo admirou Maria. Nga na okotaka na ndako. Eu só entrei em Na casa. moni yo. Te vi. Mbamo ozosanga E de félicitations. uma vez felicitações. Ne ange ayebisi ye non. O anjo lhe disse Nazo félicité yo. estou a te Mpo na felicitar. butu lelo. Porque na noite Na de lola hoje, badesidaki. nos seus decididos, Okozwa zemi. vai estar cheia. Okobota mwana. Vai nascer Naye filho. kosengo te. Naye kosenga yo te. Eu não vim te Me pedir. naye koinforme yo. Mas vim te informar. Ke ndenge oza awa. Do jeito que está Toyokani na lola. Já nos encontramos Obota. e vai Yango na nascer. ye. Por isso Nayebisi aí, yo e te félicitations. digo felicitações. Mama yokanga na oyebisa yo. Mana, ouça o que Église dizer. Belém tokoti na saison félicitations. Igreja Belém, entramos na estação de felicitações. Nazoyebisa yo semaine oyo. Eu digo esta semana. Okoleka na nzela moto apesi yo félicitations. Passar no caminho, vai falar Yo ozoyeba te nzoka makambo ya libala na yo wana. o assunto do teu Ezi casamento. déjà solution. Já teve solução. Okokende semaine oyo baoyebisa yo Vai félicitations. essa semana, eu vou te falar felicitações. Sunganga yebisa 3 personnes Assunto félicitations. vai dizer 3 pessoas, Papa felicitações. Adam félicitations. Papa Adão, felicitações. Mutuka sika wana eye déjà. Aquele carro Oh lindo, yebisa felicitações. voisin félicitations. Vizinho, felicitações. Bakonte wana emati. Aquelas coisas Ozolo bango que bien viram. te. Ma femme félicitations. Mwana vi wana ozwi ye déjà. Yebisa voisin félicitations. Diga ao vizinho, felicitações. Okoti na saison ya. Entramos na estação de... Ozoloba mene esalami na vi na yo. Diga amém que Ozoloba mene esalami na vi na yo. que se cumpra na tua vida. Dieu ne vient pas pour te demander la bénédiction. Deus vem Zamba para- zoya po esi asali eloko moko. Ele está Ayenda yebisa yo fe. E eu vim te dar felicitações. Mama nangai. Est-ce que ba maman félicitations bazawa? Será que a mamãe te felicita? Est-ce que ba papa félicitations bazawa? Será que a papai te felicita? Est-ce que bato bakoti na saison félicitations bazawa? Quem entrou na estação de felicitação? Nayebisi yo félicitations. Eu vim te dizer felicitações. Visa bana wana ebimi bake poto O félicite. teu visto para ir para Europa saiu Olongo na felicitações. ndako ofutela félicitations. Eu te digo felicitações. Yo nde olongo na vie ya soni Você félicitations. saiu da vida da vergonha, felicitações. saison bakoya na ndako na yo. Naomona bato moko awa. Bato baoya otindela bana na congé. Eloko esalama nano te. Ebandi lelo. Começou hoje. Ndako na yo mpe komi ndako ya koyamba bato. Ndako na yo mpe komi ndako ya koyamba bato. Soko olobi amen koma muta valeur. Se você disser amém, tá Olobi amen koma muta valeur. Se você disser amém, então nesse alguém de Olobi valor. amen koma muta valeur. Se disser amém, então nesse alguém de Ndenge valor. ozotia makelele koma muta valeur. Do jeito que está fazendo barulho, torna-te alguém de valor. Nasali nini? O Félicitations. que eu fiz? Felicitações. Nga nalalaki na nga Eu dormi. félicitations. Felicitações. Nzambe soki alaki yo Deus se te seke esi prometeu. asilisi kosala. Quer dizer que ele já terminou de fazer. Est-ce que je peux monter dans le prophétique? Será que eu posso subir no profeta? Le futur de l'homme, O futuro do homem c'est le passé de Dieu. é o passado de Deus. Non, nalobi futur ya moto Eu disse o futuro eza do passé homem ya Nzambe. é o passado de Place Deus. oyo ozolinga okende Onde você quer Nzambe ir. auti kuna. Deus já Yango está soki azoyebisa likambo ndima Por ye. isso quando te diz algo, creia. Ya auti na éternité. Ele veio da Place eternidade. yo ozokende eza Onde place você Nzambe está auti. aí é de onde ele vem. Félicitations. Felicitações. Église oyo etongami esili félicitations A papa igreja miezi. qualificada terminou. Felicitações, Papa Miesi. Awa mpe tokomi na bamama ya Turquie Aqui félicitations. temos mamãe da Turquia. Felicitações. Bamama babanda oke Dubai na ne oyo As mamães que félicitations. vão no Baia esse ano, felicitações. Bato baleka oyo na nzela bokutana bango na bastation.
Yo pas comment au sombe essence, nga pe na koma na jetour nanga. Est-ce que saison ba jetour ezawa? Bato ba osomba ba jetour bazawa. Alléluia, la voisin, félicitations. Fanda yaya. Senta ainda. Alléluia. Amém. La foi, A fé c'est la nourriture de Dieu. é o alimento de Deus. Notez les quatre piliers de la foi. Os 4 pilares da fé. 4 piliers. 4 pilares. Premier pilier, O primeiro, la prière. a oração. La prière. A oração. Ce qu'on lingi foi na ezala foi azara na 4 makolo. A fé tem 4 pilares. Ce qui foi no ezangi makolo oyo ekozala na force te. Se a tua fé faltar, um deles não terá Première lokolo ya foi, força. O primeiro pilar da fé c'est la prière. é a oração. Mon cher, Caro, ma chère, minha cara, yoka na yebisa yo. ouça, vou te dizer. Oyo bato bapimela yo na vie. O que as pessoas te negaram na vida, Oyo l'état angolais epesa yo te. o que o Estado angolano não te deu, Ba genou no ekopesa yo. os meus joelhos vão te dar. Moto azalaka genou devant Nzambe. Aquele que prostra-se diante de Deus, Atemaka debout devant n'importe quelle situation. ele se permanece em pé diante de qualquer situação. Soki omesana kozala à genoux. Se você se acostumar de estar Situation prostrado, moko te na vie kokwesa ko so à genoux. nenhuma situação na vida Po vai te fazer vie na cair, yo eza vie à genoux. porque a tua a Chiko vida Satan é uma aya vida de comme ce sous joelhos. na niveau nini. Agora a pergunta Bon, é nga moko naza déjà à genoux. porque eu já estou de joelhos. Parce que yo Satan so yo ngo à genoux ngo kutinga naza à genoux. Agora se você vier me fazer prostrar, Ma vai me sœur, encontrar prostrada. oh papa tikela biso loko te nzamba pesa o babolongo. Ah, o pai não nos deixou nada, Deus te deu joelhos. Mabolongo eza tribunal. Os joelhos é o tribunal. Makambo ezosimba te kende mabolongo. O que não está a pegar vai no joelho. Ozanga bato bakotela yo te genou. Não tens ninguém para te defender, mas Na tens ba o moment joelho. humiliation ville na biso epanzanga sango auti ko simba kisi epesi retour omoni ko mata ko bonga abande ko sakana ba free d'ici tala lelo place asuki mwasi nanga zokende ba réunion azoya ko ebisanga papa bazochola biso na bisi na bi madame je n'ai jamais touché au fétiche nazaka na mabolongo lokwa na mabolongo nzambe ya justice akotelema Justiça vai levantar. yoka nde naza na mabolongo awa Como estou de na joelho tombo aqui, loboko na sambeli eu elevo a minha mutu mão e nyonso oro. bazohumilie Todo aquele que está a ser humilhado. non non mon dieu mutu nyonso bazohumilie mutu nyonso aza na se ya bitumba na tie mabolongo na se na église IPPD ya palanka nalobi loba mutu azochola yo avivaka mopepe ya nzambe te loba mutu azochola yo avivaka na sa monde ya nzambe te soki aza mutu ya kondima soki aza mutu akwayaka a changé attitude soki a changé te mabolongo na nga na se ekoma kake na monde na bango soki alobi lisu kombo na yo nalobi nzamba frappe ye non nalobi nzamba frappe ye Que Deus lhe yaya mutu moko te na famille akolakela mabe ata balakela o mabe wana eza bajacob avi na bino ngai mpe moïse avino na ye riben balakela yo nga moïse na ye nazopambola yo atambolaka ya konguluma butu moko nga mpe natamboli ya konguluma na bipambwama afandaka na se alobi totala nga tata mwasi na ye nga mpe nafandi na se nga mpe paster na yo pambwama ndenge ozoloba amen babilakeli mabe ezokima ndako na yo ndenge ozokwa ata balakela o mabe oyo balobela o mabe na change yango O que disseram de mão eu mudo. bible eza koloba boye A Bíblia diz: il y a la vie dans la déclaration makambo nazoloba na oconsulte famille na yo te nazoconsulte bandoki ya famille na yo te nazoconsulte bandoki ya quartier oyo te ndenge nafandi na se oyo efandaki na fi na yo na se etelema Do jeito que sentei, o que ndenge sentei. ozobetela yesu maboko nzambe azopambola yo Vamos aplaudir fortemente, Deus está te abençoar. oyo na famille oyo moto akobima te bonga Essa totala família yo vai sair okobonga na nkombo ya yesu Vai sementar em nome de Jesus. oyo nga tata mwasi na yo tata mwasi oza nzambe te A tia não é oyo bana ne wana totala bango bana wana bakoyebana aqueles meninos vamos
bana wana bakoyebana conhecidos. ta ekomi babeta nzembo boya kotala Chegou o momento kolo que yesu vocês alongoli nga vão ver, soni porque Jesus tirou ekomi na a vergonha. saison boya kotala Chegou a estação de yesu sair, alongoli yo nini Jesus lhe tirou o quê? zala na vie de prière Tem a vida de oração. yaya batiola na bango me yo zala na mabo Que eles homens de ti, mas esteja de joelho. fanda yaya. Sente. Il n'y a pas une bénédiction en dehors des genoux. Não há nenhuma bênção fora dos joelhos. Deuxième Segundo, pilier, la Pilar. connaissance de la parole. o conhecimento da palavra. La connaissance de la parole. O conhecimento da palavra. Troisième, Terceiro, l'espérance. a esperança. Yaya soko tia keliki pa bato à partir de longola. Se você tem esperado nos homens, a partir de hoje tira. Oyebi bato ebele bayebisa koya angola te angola eloko eza te me bango bazonga kongo te. Muitos dizem, não vem Angola, não tem nada, mas eles também não saem do Congo. Noko na ningi na ya angolais Ah, beba tio, me quero noko vir. zonga te Angola estragou, tio, volta. biso tomesana nzoka basumu Já eza está awa. acostumado. Afinal, aqui tem sumo. Yaya Mano, o mboka komela sumu ntongo nyonso nga natika yango país que bebemos sumo em todo momento, vou deixar. moko ya bagrand frère na ngai bisanga afrique du sud mboka eza te mboka ebeba nabimela ye na cape town nabenga ye na numero local Disseram na África do Sul não tem dinheiro, mas eu fui em Cape Town. ntongo na E biso eza liguei-lhe do pasteur número jonas local. pasteur jonas Pastor Jonas? Pastor mais oyo Jonas? eza numero afrique du sud Número da África do Sul? oui Sim. na ye mission pour quelques semaines et puis je rentre Eu vim numa missão de algumas semanas, depois eu volto. nabimela yo kobengisa yo nde oye lelo na bi na ye yaya ntango ntano ekoya nzambe akotindela bato oyo bakofacilite yo tâche Quando o tempo chegar, Deus vai mandar pessoas que vão facilitar. longola eliki epaba Tira a maudit esperança soit atrás. l'homme qui se confie Maldito o homem que confia heureux no l'homme homem. qui se confie à qui. Quatrième et dernier pilier, O quarto pilar, le renoncement. a gratidão, a Renoncement. renúncia. Il n'y a pas une bonne chose dans la vie chrétienne où il est tika. Não há nada na vida cristã que ultrapassa o deixa. Chers serviteurs, chères servantes, Caro servo, ceux qui cara nous serva, ont tika, c'est que ça n'est. se eu te dizer, deixa, deixa Le renoncement. a renúncia. Parfois dans la vie, il faut un bilan il faut tika. Ce La que vida tika sincère yango nzamba déjà. ye na vie na yo. Aussi longtemps zo tika ngote, nzamba bandoko baluka eza lokola na piste na aéroport, É como uma pista no aeroporto. avion moko efandi wana. Avião está aí. Nzamba ana besoin atterrir. Deus quer Avion wana aterrar, ezogene nzambe. mas aquele avião está impedindo Avion a wana Deus. eza vie oyo sepelaka nango. Aquele avião é a vida com qual você se Via alegra. masumu. A vida do pecado. Mokolo kolibere kaka piste, Quando você liberar a pista, nzamba kiti. Deus vai descer. Dans une expérience, ça fera aujourd'hui 20 ans depuis 2005 que j'ai été consacré. Ça fera 20 ans naza pasteur. Eu tenho experiência, faz desde 2005 18 que eu ans sou naza consagrado. marié pour na bali na Sou pastor há 2007. 20 anos e casado há 18 anos. Dans une expérience dans quoi maman tika frère tika. Eu tenho experiência, então se te disser deixa, deixa. Quelqu'un me comprend? Será que alguém me compreende? Tout temps ba ennemi à foi et puis aussi si place one. Vamos falar dos inimigos da fé. Il y a les deux types de foi mais Queria falar de dois tipos de fé. tant na mais biso c'est coquille les ennemis de la foi. vamos Premier falar dos ennemi inimigos à da foi. fé. O primeiro inimigo da fé, Les doutes. a dúvida. bato ebele ntango baodéclare azokanisa est-ce que makambo yango ekosalama vraiment est-ce que pasteur yaya mokolo kolongola ba Só a est-ce que ya declarar e vi tá na falando, yo será que isso vai acontecer? le pourquoi ya vi no ekoya ngai ndenge nakomelaki imagine comme ça. nalongwe matadi Saí même si do mwasi na Matadi. ngai je préfère nake ekufa pa ya biso Eu disse, prefiro morrer na nossa casa. nazongi chez les parents nazolelo makambo esalami na 2021 Eu estou a te dizer o que aconteceu em 2021. nakomi kolala na salon Eu dormia na sala. bazobimisa nga na mbetu balongoli nga na mbetu bapeti bamemi nga baketi nga na kiti so nafandi wana ti Me pokwa tiravam nde da cama, me nazongi levavam para a cadeira. Se eu sentar un lá, moment até. lokolo yango eboyi même mouvement même na beki bango moyela nga mpo na chambre E havia momentos que eu me je disais movimentava toujours à com ma as femme boletas. soki nazongi te Se eu não voltar, zwa son ya église zwa toma son ya conta da bana igreja. mais soki nzambe aza Mas se há um Deus, nakozonga eu vou voltar. kozonga na nga O meu regresso oyo eza se eye boye
Foi assim, o que estava Kozonga embaixo nanga. elevou-se. Nakomi kozwa pe papa miezi aye matati. Eu também no meu regresso consegui que o papai me viesse a matar. Mama di ofani na ndako nanga na. Na chambre Mama moko di ndako afanya nanga. Ayebi vite ozomene. Ela sabe a vida Mais na dele. 2021 tozalaki na via kolela. Não tínhamos essa vida. Nzambe aza capable. Deus é capaz. Kodutaka te. Não duvide. Dieu existe. Deus existe. So oza besoin témoignage tala ye. Se você quer um testemunho, olhe para Bapekisanga mim. na telema 20 minutes nakoma koteya ya kofanda. Eu não conseguia ficar em pé nem 20 minutos, pregava sentado. Mais ba dimanche na oteya 4 prédications. Mas nos domingos agora eu prego 4 pregações. Combien de prédications? Quantas pregações? So 5 4. 1 heure ça fait combien? Se você juntar Munga uma ngai hora, fenga uma hora, combien? faz 3 horas 4. Mas antes eu nem conseguia 20 minutos. Yo mungango za na information ya vie na ngata. Você não tem Oyebi informação nga da minha bien vida. te. Moto ayebi nga nda ayebi ngai nasalelaka nzambe nasalelaka munganga te. Longola doute c'est não possible opero que os nzambe méritos, changer histoire à vie na yo. Tire a dúvida para que Deus opere muitas coisas Eza na na vida. ennemi moko te ya foi que la doute. Não há um pior inimigo da fé senão a Les dúvida. doutes tuent la foi. Otala A est dúvida mata a fé. nde na Você komia vê, será que niveau oyo. do jeito que cheguei aqui neste nível? Non, Não. Dieu est capable Deus é capaz. au-delà même de la capacité. Nzambe aleki capacité likolo. Ele quer uma outra capacidade por cima da capacidade. Deuxième ennemi, O segundo inimigo, doba incrédulité. diga incredulidade. Incrédulité. Incredulidade. Bato bazobika me wana eza bagene na bango. Estão a ser sarados, mas são brincadeiras deles. Nini? O prophète apesi nga prophétie. Ayebisi nga zwa bouteille ya mai kende nango na chambre fukama alebondela omona miracle yo wana sikofani. O profeta deu a profecia, disse: vai no quarto. Bango nde coloca kutu água, ajoelha e ora. basiemisaka na Você vê- église oyo balingaka papa yeba bango baza incrédule. Incrédulo. Nazoya awa na Angola mwana moko aye matadi. Yaya na ye ayaki année passée azana pour ma obota. Tant que bakoti j'ai pris pour eux, ma femme est venue to sambela. Na yisi bango oh bino boye mission te mais ko zwa mwana. Mama prophétisa bi borobota ka nde papa lobi. A mamãe tinha profetizado que vai Balo gerar filhos. kaka na ndako nanga ze mwana je crois mama bazula ngona palais. Ako ndako musali nzambe ze me ratende nini. Eh madi mama hallelujah. Amém. C'est moi ne côté pas nanga. Aquele bebê foi gerado na minha Bakitika casa. kakin. Papa Só disseram, "Papa." na bandi. Começou. Mais ngana lobela bino nde boya boye kozwa. Mas eu disse que agora vocês viram ficar Ba cheios. bengi ya na bango ya pasteur, likine ya pasteur. Chamei o seu irmão Abi menor biso pastor. tozwi yope kende. Nós pegamos e você também vai. 2 semaines avant na yao. 2 semanas antes de eu Ate vir ya aqui, silisi to na ndaku nazo sambela po na ete to sola kaka. estávamos a Mokolo wana conversar. sisi mateya na telemi na cher nzambe bisinga benga ye na mwasi. Terminei a pregação, Deus me disse: chama ele e a mulher. Nalobi cycle oyo bande kotungisa bino et s'arrêter lelo. Disse: aquilo que perturbava a vossa vida parou hoje. Tokomi na ndako mwasi banda kolela libumu. Chegamos em casa, a mulher Ndako agité. queixava-se do vento. Babenga papa ya kotala. Disseram, Ngana venha bingana ver. kotala te aza belle fille. Na kotala te. Na kela musa mama Disse: bima. eu não posso ir ver. Kende na chambre Chamei a ya mamãe. mwana na yo, mwasi na ye azosala sondeni. Ya ya. Vai ver no quarto o que a mulher dele tem. Malade oyo bande koluka bakende opere aboti yango. Enquanto chorava para ser operada, ela Soki nasceu. bamafuta soki eloko nini ebimi nada abiki saiu. dimanche lundi bavoyage ti lelo aza na témoignage. Ela nasceu no domingo, foi, viajou na segunda e até hoje tem um Yebsa testemunho. voisin, Dieu existe. Diga ao vizinho: Deus existe. Dieu est réel. Deus é real. Tosalelaka kisi te tosalelaka nzambe frère. Nós não pegamos miscarias, mas sim falamos de Deus. Longola incrédulité. Tira a incredulidade. Longola ngo. Tira. Kocholaka prophétie te kocholaka témoignage ya moninga te. Não zomba nem da profecia, nem do testemunho do outro. Le panier circule. Oh, le panier circule. Après tour na ye eza tour na yo. Après tour na ezo tour abana na yo. Depois da vez dele é a tua vez, e depois da tua vez é a vez dos teus filhos. Dernier ennemi de la foi, les inquiétudes.
Os inquietos, o último inimigo da fé. Konyunga. Konyunga. Biso konyunga. Na bomona bamo nga na vrai lingala. Konyunga. Resmungar. Konyunga. Resmungar. Obi mo bamo ya portugais faut na yokola ngo bien. Année passée, na ye a. Vim aqui. Nazo kende nando fanda na après banco bic. Eu estava depois do Banco Bic, Na centre optico. no centro óptico. Tikoyo tozui mutuka na bino en commun. O babela Golf 2. Então pegamos os carros que chamam Golf 2. Nga fena kitana na optico, mais mutu mo fa kitana banco bic ba lekisi. Eu tinha que descer no centro óptico e ele no Banco Bic, mas Tangwa fizeram passagem. kiti atali receveur epse maluku. Quando desceu, olhou e disse, maluco. Nga petonga na komi na arena nga na bibo eza salutation. Eu olhei para ele e disse, bem, é uma saudação. Na kiti na epse maluku. Eu disse, ele maluco. Atali nga tina epse non. Nga sko na makanisi na nga, je te dis merci. Eu, no meu pensamento, estou a lhe dizer obrigado. Maluku. Maluco. Atali isso na epse non, mon frère. Eu Maluku. olhei para ele e disse, meu irmão, maluco. Mutazana na kati ya bi frère kende ozofinga robeta yo. O que estava no carro disse, irmão, vai porque estás a ofender. Alléluia. Nga pe fona peso ba momi susu po nga pe na zongi sa vagin zo. Eu também quero de outras palavras. Inquiétude. Ya inquiétude bomaka foi. Os murmúrios matam a fé. Ezana maladie moko te ya estomac oyo yaka na quantité belé lokola na inquiétude. Bible Há uma lobi, doença que vem no estômago que faz murmurar muito. Bible lobi na Philippiens chapitre 6 verset 4. Ne vous inquiétez, A Bíblia diz em Filipenses mais en capítulo 4, toute diz, chose, não vos faites inquietem, connaître vos besoins à Dieu par des prières et des si. mas façam conhecer as vossas La paix necessidades a de Deus. Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Longolaka inquiétude, Tira a inquietude. même quand les choses ne marchent pas. Zalana kondima. Tenha fé. Pierre, na osilisa awa, Pedro à côté des gens la saison na ye. entrou na sua estação. Il est sur l'eau. Ele estava sobre as águas. Il marche sur le surnaturel. Andava sobre o sobrenatural. Azana Jésus devant. Ele estava com Jesus à frente. Erreur Pierre asala. O erro que Pedro Akomi cometeu, koyoka maloba asima. ouviu as palavras de Ya Deus. so dejo koti na saison. Quando você já está na estação, Fixer regard na ona muto benga yo. fixa no homem diante de ti. Mukolo kozwa initiative o bandoko tala sima. No dia que ter sua iniciativa Moni de neto olhar yaka na atrás, église mutu na mutu ayana nzela na ye. cada um tem o seu caminho. Mutu na mutu ana temps na ye. Cada um tem o seu Mutu na mutu tempo. ana saison na ye. Cada um tem a sua estação. Ko intimider nga te, ko distraire nga te, ko bebisela nga saison te. Não me intimida, não estraga a minha estação. Yo usa déjà likolo a saison. Você já pisou Mais na tua estação. olio tala Yesu. Em vez de olhar para Omo tala Jesus, ba protocole lelo ba betinga libaku. Oyelaki bango. vocês não me fizeram tropeçar. O lelo bayembi bien te. Oyelaki bayembi. O modérateur lelo akotisi biso te. Akotso wapi. Deixa ele sambar. Yo linya kotso wapi. O lelo na koma kite okoma wapi. Ah, não cheguei. Vai chegar aonde? Muta benga ke eza modérateur. Será que o que te Eza chama ba de musicien? moderador? Será que são os músicos? Oza na nzambe. Você está com Tala ele. Yesu. Olha para Jesus. Fixez votre regard à Jésus. Fixa o teu olhar a Jesus. Quand tu fixes les regards devant Jésus, Quando você fixa o je olhar a n'ai Jesus, jamais vu un homme eu nunca vi qui um marche homem près de la croix et rester le même. que anda diante da cruz. Na mona mutote atambola na nzambe nzamba sundola ye. Eu nunca Lokola vi alguém Pierre da abandako kokende pa ya Yesu. Enquanto ele Tanga ama bandi Jesus, kodinda comprendre que non na yela bango te. Abi Yesu sunganga na lolanda yo. Yesu asimba ye na loboko. pecou na Alobi Pierre lokolo comprendre. Mon côté atambola nanga adinda na nzela. e afundar-te no caminho. Na science elobi boye papa Na Adam. ciência dizemos assim, Le corps en équilibre yangonde eki jamais kotikala likolo ya mai. corpo em equilíbrio jamais pode Parce que estar corps na en água. équilibre eza corps oyo eza na pema oyo ezoloba eza en équilibre.
Porque corpo em equilíbrio tem a Même gravidade. bébé, ce qu'on boit qui est au sang, il a un équilibre. Porque eles têm equilíbrio. Corps au éthique à la calicola, mais un corps en déséquilibre. Corpo sobre água está C'est em comme desequilíbrio. Jésus, c'est un spirituel. Então Jesus é espiritual. Mais Pierre, c'est un homme corps en équilibre. Mas Pedro é Pour homem com corpo em Yesu, quand equilíbrio. on l'a mais c'est normal. Para Jesus é Mais verdade, yo normal. Pierre, Mas para ti, or Pedro, l'eau est régie d'une loi aquatique. Yo Pierre, Nicolas Mai, Ozoluka, yaya, quand on a Jésus, tangu tozana Yesu, quando estamos com surnaturel est commis amina yo. o sobrenatural Na sisi mate ya wana na bi surnaturel est commis amina yo. O sobrenatural torna-se teu. Oyo tikala komona te saison oyo mona yango. O que você nunca viu Oyo esalama te na église o saison oyo ebanda kosalama. você nunca fizeste nessa igreja. Oyo olota na bandoto elata nzoto. O que você via nos sonhos. IPPD ya yoka ngai. Biso toleki me saison na yo ekoleka yo te. Okokota na saison na yo na tongo. Okokota na saison na yo na pokwa. Você vai entrar Okokota na saison na yo na buto. Mutakokanga saison na yo. Ninguém te tirará da tua estação. Tambola likola mai ya famille na bino. Tambola likola mai ya quartier na bino. Anda sobre as águas da tua família. Mai eza image ya épreuve. Épreuve moko te kobomisa yo. A água é imagem da prova e Okobima angola o na cercueil te. você não sairá nunca. Okobima angola ya kokima te. Você não sairá fugindo. Okobima angola na maboko na mutu te. Você não sairá daqui com morte. Angola ezaka alie ya transit. Zamba lokota yo awa. Akende kobwa kwata na Portugal. Eu quero ir para Portugal. Abwa kwata na Brésil. Eu quero ir para o Brasil. Tambola na surnaturel au nom de Jésus. Anda no sobrenatural em nome de Tambola na surnaturel au nom de Jésus. Jesus. Anda no sobrenatural em nome de Tambola na surnaturel au nom de Jésus. Anda no sobrenatural em nome de Jesus. Et un mutu moko il faut payer prix à surnaturel. Há alguém que tem que pagar o preço do sobrenatural. Et yenga na matoi. C'est comme ça Dieu parle avec moi. Ozana 10 000 ya kobwaka. Tens 10 mil, So venha dar. ozana ngo. Ko douter te. So ozana ngo ya kotsa. Se tens, venha dar. Kimamba. Faça rápido. Kimamba on a sopika. Faça rápido. Termine. Onction ngo a. Yakamba. Simba saki. Si tu as un 10 000 ya Se kotsa. tens 10 mil, venha dar. Yaka inaugurer saison na 6 déjà maté. Venha porque já terminei a pregação. Yaka rapide. Venha Yakamba. Nani mutaliboso. rapidamente. Ozana 5 000 yaka nango. Tens Ozana 5 10 mil, 000. venha. Et dépendre na foi no kimamba. Faça Yako rápido. simba maboko nanga Seigneur. Ça a été saison à maman oh ya sœur oh ezala inauguré now au nom de Jésus. Tiango à ma sœur. Simba maboko nanga. Zala béni au nom de Jésus-Christ. Seja abençoado Yaka em nome de yaka Jesus. mbango. Mama nzamba kanisa yo. Esala Deus mabongo. lembre de ti. Na simbi motoki nanga yaka yaka kimambango. Ne doutez Faça pas. rápido. Faça Saison rápido. ezalaka na prix à payer. Seigneur kanisa papa boiro. Yaka mbango na leki na ngola me vi na ngai epambola pe nzamba pambola mon frère. Yaka na 5 000. Kimambango yako Faça simba. rápido. Oh Jésus. Maman nazomona olikolo makasi au nom de Jésus-Christ. Yaka mbango. Yaka na 5 000. Faça rápido 5 mil. Oh Jésus. Que le Seigneur se souvienne de toi au nom de Jésus. Faveur Nzambe landa vina o ma sœur. Nani mususu. Quem mais? Osana 3 000, Osana 2 000. Kimambango. Que le Tens Seigneur 3 vous mil, 2 accompagne. mil, faça rápido. Yako simba loboko. Yako profiter. Venha pegar a minha mão. Jésus. Jesus. Ezana batu moko awa Nzamba linga longola bango na humiliation. Que la Há faveur pessoas de que Dieu entre. Deus quer tirar Et da ça, la humilhação. vie, ma soeur, au nom de Jésus. Et ça, la vie, papa, au nom de Jésus. Maman Eli, Nzamba Lesayo, au nom de Jésus. Nzamba Salo Bolam, au nom de Jésus. Nzamba Longola Soni na vie abino. Nzamba Kansao, maman Adia. Yakambang, faveur Nzambe Tambola, non, mon frère. Bikabola, mon Nzam. Osapena 1000, Yakambang, que la faveur de Dieu vous accompagne. Simba Loboko Nzambe na fina, Mata, Nzamba Kamusayo, Nzamba Kamusayo. Au nom de Jésus, Nzamba Salo Bolam. Nzamba Salo Bolam. Faveur Nzambe Tambola na yo. Bikabola mon Nzamba au nom de Jésus. Faveur Nzambe Tambola na yo. Nzamba honoré yo ma soeur. Nzamba honoré yo mon frère. Nzamba kota bitumba na yo. Nzamba atelemisanga telemisa yo. Nzamba kanisa yo homme de Dieu. Faveur Nzambe zala na yo. Faveur Nzambe Tambola na yo. Nzamba memo musika. Nzamba memo musika papa. Nzamba pambola yo. Nzamba salo bolam. Nzamba salo bolam.
Nzamba salo bolam maman. Faveur à Nzamba. Nzamba salo bolam. Nzamba élevé yo mon frère. Nzamba salo bolam. Nzamba salo bolam au nom de Jésus. Nzamba salo bolam. Faveur à Nzamba et partage na mona bolam Nzamba. Nzamba salo bolam. Nzamba salo bolam au nom de Jésus. Nzamba élevé au papa. Nzamba pambola yo. Nzamba salo bolam. Ozape na 500 yakamba. Tens 500, venha Que Dieu rápido. te bénisse. Nzamba salo bolam. Faveur à Nzamba et partage na yo. Nzamba tombola yo. Nzamba salo bolam papa. Nzamba bundela yo, bitumba na yo. Nzamba salelo bolam au nom de Jésus. Nzamba tombola yo. Nzamba bundela yo. Bikabola mwanzam. Bikabola mwanzam. Bikabola mwanzam au nom de Jésus. Bikabola mwanzam. Bikabola mwanzam. Bikabola mwanzam. Faveur Nzamba partage na yo. Nzamba kota bitumbo. Nzamba sécurité. Nzamba pambola yo. Nzamba bundela yo. Nzamba élevé yo. Nzamba pambola au nom de Jésus. Nzamba pambola au nom de Jésus. Faveur Nzamba partage na yo. Nzamba salo bola au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allah béni au nom de Jésus. Faveur Nzamba partage na yo. Nzamba consoler yo. Nzamba bundela yo ma soeur. Si la kate Miami c'est comme un combo. Nzamba salo bola. On a zé kateli. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. S'il te plaît, on y combo. Naumeli na pasi, c'est mon na bongo. On t'aime soki, ça m'a miesi on sawa. Kaka ndongo zali ya kotelema na lingo kanga misu na yo obanda ko bondela epai na Nzambe ba déclaration nyonso basali pona yo maloba na Nzambe oyo yoki offrande oyo opesi na kosele Nzambe ya Marichal alongola soni na bomoi na yo alongola soni na ndaku na yo alongola soni na mosala na yo tombola mongoko bondela na kombo na Yesu Masia kanga misu bondela ndeko na ngai kanga misu bondela ndeko na ngai lela epai na Nzambe Nzambe alongola soni na bomoi na yo Nzambe alongola soni na ndaku na yo Nzambe alongola soni na mosala na yo pwani bano bamona pasi bana batangi me misala eza te bana bakoli me makama malamu eza te mpona nini yo monaka pasi lela epai na Nzambe